Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre realismo e eu vou trazer para vocês um pouquinho do contexto do realismo em Portugal e dos efeitos que ele provocou por lá. Bom, a princípio a gente tem aí Portugal bastante atrasado em relação ao restante da Europa. As grandes transformações que foram provocadas pelo processo de industrialização e que aconteceram na maior parte da Europa não chegaram nesse país. Parte da população portuguesa se concentrava no campo e o campo era a base da economia na época. A única exceção a esse cenário era aquela pequena burguesia rural que vivia momentos, lógico, de prosperidade. O restante de Portugal se encontrava adormecido, não compreendia o declínio econômico que era decorrente justamente das perdas das principais colônias portuguesas. Portugal também vivia muito do saudosismo, e aí isso impedia que ele participasse das transformações que vinham acontecendo no mundo. Com relação à política, o período de regeneração, que começou a acontecer em 1851, foi marcado pela alternância dos partidos conservadores e liberais. Uma hora um assumia o poder, outra hora outro assumia o poder, e esse fator dificultou muito o desenvolvimento econômico de Portugal. A única modernização que a gente conseguia perceber lá foram as estradas de ferro, que foram construídas com empréstimos da Inglaterra, que era o grande aliado português. A gente tinha uma diferença muito grande entre a vida no campo, que era marcada pelo atraso, pelo analfabetismo, e a vida na cidade, que era impulsionada pelo crescimento do comércio. Então, começou a acontecer aí grandes desigualdades sociais. As condições políticas e econômicas da época favoreceram o surgimento de uma literatura de denúncia social e observação crítica da realidade, características que são fundamentais da estética realista que nós estamos estudando. Então, quando a gente fala das estruturas políticas e econômicas portuguesas, essas estruturas vão definir o perfil de um país que é voltado para o passado, que culturalmente traz as marcas do progresso através dos centros universitários, porque é lá, na Universidade de Coimbra, que os estudantes da faculdade, os jovens entusiasmados com as informações que eles absorvem do restante da Europa, dos grandes centros europeus, através disso, eles vão promover grupos de discussão. Então, dentro desse ambiente boêmio da universidade, nós vamos ter Antero de Quental, Essa de Queiroz, Oliveira Martins, reunindo-se com outros jovens para ler, para discutir textos revolucionários, e esses textos chegavam nos grandes centros europeus. Então nasce aí, gente, a geração de 70, que mais tarde vai protagonizar os principais acontecimentos associados à chegada do realismo nas terras de Portugal. Bom, então falando um pouquinho sobre essa geração de 70, nós temos aí a questão Coimbra. Essa questão Coimbra, na verdade, aconteceu porque, motivados pelas leituras revolucionárias, imbuídos de um espírito inovador, Antero de Quental e Teófilo Braga começam a publicar obras que refletem as novas perspectivas sociais e literárias. Então a gente tem aí Teófilo lançando poemas, Visão dos Tempos e Tempestades Sonoras, e no ano seguinte Antero publica Odes Modernas. Essas obras foram duramente criticadas pelo poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho. Então, em pós-fácil ao livro de um dos seus discípulos, Pinheiro Chagas, Castilho criticou os arroubos da nova poesia, principalmente o que ele chamou de falta de bom senso e bom gosto na escolha dos temas, porque para ele a poesia era espaço do belo, do sublime, não poderia ser corrompida pelas ideias revolucionárias. Bom, os realistas, inconformados com as críticas que receberam, descontentes com a perspectiva conservadora que foi associada a eles, responderam ao velho mestre. Então, em um texto intitulado Bom Senso e Bom Gosto, defendeu a independência da nova escola, ao mesmo tempo que associou o atraso em que se encontrava Portugal à valorização de perspectivas passadistas, como o que acontecia dentro da poesia romântica. Bom,
Esse dilema da questão Coimbra durou muito tempo, foi uma disputa intelectual muito rica, porque os realistas publicavam seus textos, os românticos rebatiam esses textos e cada um, claro, defendia os seus pontos de vista. Esse embate ele vai acabar quando acontecem as conferências democráticas do Cassino Lisboense. Uma série de conferências que foram realizadas em Lisboa consolidou essa perspectiva realista como uma nova diretriz para a produção literária portuguesa. Foi intitulada assim, Conferências Democráticas, porque foram imaginadas pelos jovens idealistas que pretendiam tirar Portugal da situação de atraso cultural em que se encontrava. Então, dentro desse cenário das conferências, nós temos aí a participação de Antero de Quental, Eça de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Teófilo Braga, Salomão Saragra. E Antero, liderando o grupo, se encarregou de fazer as 2 primeiras conferências. No dia 22 de maio, ele explicou os objetivos do grupo e no dia 27 falou sobre as causas da decadência dos povos peninsulares nos últimos 3 séculos. Apontou o catolicismo, o absolutismo, a mentalidade colonialista como as principais causas do estado decadente em que se encontrava Portugal. Bom, essa aventura democrática não chegaria ao fim. Uma portaria proibiu o prosseguimento das conferências. Segundo essa portaria, as falas ofendiam clara e diretamente as leis do reino e o código fundamental da monarquia, porque apresentavam e procuravam sustentar doutrinas e proposições que atacavam a religião e as instituições políticas do Estado. Então, mesmo sem concluir o ciclo dessas conferências, os jovens da geração de 70 alcançaram, enfim, o seu objetivo. O espírito reformista contaminou as pessoas e o realismo estava definitivamente instalado em Portugal. Bom, vamos falar um pouquinho de Antero de Quental, que é uma das figuras centrais do realismo português. Ele foi considerado por seus amigos o líder da geração de 70, merece um lugar de destaque entre os poetas portugueses, e ele é considerado, ao lado de Camões e Bocage, um dos 3 maiores sonetistas da língua portuguesa. No pós-fácil As Odes Modernas, afirmou ser a poesia a voz da revolução. Ele acreditava na importância da literatura como instrumento de transformação social. Bom, sob a influência dos românticos, a poesia de Antero assume um tom arrebatado, apaixonado. Os temas, como Deus, natureza, mulher, são tratados de modo completamente idealizado. A perspectiva neoplatônica ela fica evidente no modo como o eu lírico constrói a imagem da amada. Ela é tão extraordinária que não é possível sequer nomeá-la. Bom, com relação à poesia revolucionária, a influência dos autores lidos na juventude vai se manifestar no tom mais panfletário assumido pelos sonetos. A religião é vista como algo incapaz de solucionar os graves problemas do homem. E o arrebatamento com o que Antero fala da razão, da justiça, da verdade, sempre personificados, traduz sua crença no ideal socialista. A fase mais introspectiva de Antero, de indagações acerca da verdade, da fé, do sentido da própria existência, Antero vai mergulhar na própria consciência e apresentar sua fase mais pessimista. Essa trajetória percorrida pelo cavalheiro andante que ele coloca no Palácio de Ventura, por exemplo, é um percurso da desilusão que leva o indivíduo a questionar os próprios ideais. O que começa como um sonho dourado, vai aos poucos sendo destruído pela vida. Bom, sem abdicar do racionalismo que sempre animou, Antero procurou na poesia caminhos que levassem a um descanso espiritual. Essa busca acaba por significar um retorno à ideia de um Deus acolhedor, que é capaz de trazer o sossego a uma alma atormentada. Eça de Queiroz, um dos autores da geração de 70, foi aquele que formulou de modo mais claro o projeto literário. Ele dedicou boa parte da sua vida à realização desse projeto. Os romances e os contos dele, até hoje, são vistos como exemplos de um olhar impiedoso sobre os homens e mulheres que formavam a sociedade portuguesa do seu tempo.
Para concretizar seu ambicioso projeto literário, essa inspirou-se na Comédia Humana, de Honoré de Balzac. Como mestre francês, esse escritor pôs-se a compor um perfil literário do seu país, armado de ácidas tintas do realismo. 3 romances aí vão fazer parte do conjunto de obras de destaque de essa: O Crime de Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. Bom, quando a gente comenta um pouquinho sobre O Crime de Padre Amaro, né, Cenas da Vida Devota, isso aí já traz no subtítulo uma explicitação do alvo das críticas do autor. Essa vai escolher a igreja como alvo da sua crítica. Educado por padres, Amaro torna-se sacerdote por comodismo, nomeado para a paróquia de Leiria. Conhece Amália, jovem educada por padres amorais e velhas carolas. Moralmente, Amélia e Amaro mostram-se almas gêmeas e não tardam a se tornar amantes. A gravidez de Amélia é resolvida por Amaro com a contratação de uma tecedeira de anjos. Essa tecedeira de anjos, abre aspas, seria aquela moça responsável pelos abortos. Então Amélia morre logo depois de ter abortado, né, esse filho, e a criança levada pela mulher também morre. Livre das evidências do crime que lhe poderia comprometer a carreira clerical, Amaro continua sua vida sem grande peso na consciência. Então, nesse romance, além do celibato clerical, é criticado também a hipocrisia da vida devota da província. Em seu romance mais conhecido, essa volta o seu olhar crítico para o casamento como instituição representativa da hipocrisia burguesa. O Primo Basílio foi publicado originalmente e conta a história de Luísa, jovem educada segundo os princípios românticos, que, estando casada com o engenheiro Jorge, deixa-se seduzir pelo primo, Basílio, que volta a Portugal durante uma viagem de Jorge. A apresentação da personagem destaca como a desocupação e o ócio marcam a sua vida. O romance ganha força com a presença de Juliana, que é criada da casa. Ela, revoltada com a sua condição social, espera uma oportunidade específica para mudar de vida. Então, nas páginas em que apresenta a personagem, essa mostra a habilidade de romancista, tornando quase palpável para o leitor o ódio social que movia o comportamento de Juliana. Juliana, ela passa a chantagear Luísa, e Luísa, na verdade, Juliana intercepta cartas trocadas pelos amantes e Luísa vê os seus sonhos desmoronarem. O principal alvo da crítica nesse romance é a pequena burguesia lisboeta, que é representada de modo magistral por tipos como o Conselheiro Acácio, Dona Felicidade de Noronha. O lado moralizador do realismo se faz presente no arrependimento final da mulher adúltera. Bom, o ano de 1888 viu surgir aquele que é considerado o mais bem acabado romance escrito por Eça de Queiroz, Os Maias. Tomando como ponto de partida 2 núcleos diferentes, que é o envolvimento incestuoso entre os irmãos, Maria Eduardo e Carlos Maia, e a vida da alta burguesia de Lisboa, o romance expõe de modo cruel uma aristocracia que se comporta de modo irresponsável. Comparado aos outros romances, Os Maias mostram uma sociedade portuguesa retratada com as tintas do ridículo, focalizando sua lente sobre Lisboa, eleita como microcosmos representativo de todo o país. Essa não poupa sequer os escritores, caracterizados de modo impiedoso por meio do personagem João Diega, principal amigo de Carlos Maia. Bom, é importante que a gente reconheça que os 3 romances que constituem as cenas da vida portuguesa realmente compõem o retrato da burguesia portuguesa como uma classe que tem a hipocrisia como traço definidor. O resultado final é uma obra em que as instituições burguesas não escapam à denúncia do falso moralismo religioso, da encenação do casamento e do ócio da alta sociedade. Então, isso justifica o porquê da população se voltar contra Eça de Queiroz, né, e o acusar de ataque à moral, ataque aos bons costumes, né, por conta de tanta verdade sendo jogada na cara dessas pessoas. Os muitos anos vivendo longe da realidade portuguesa, desempenhando a função de cônsul na França e na Inglaterra, fazem com que Eça modere as críticas a Portugal nas últimas obras que escreveu.
A ironia, o sarcasmo realista são substituídos em A Cidade e as Serras pela visão idílica da vida em Portugal, único cenário possível para a felicidade do protagonista em questão. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na aula seguinte com a continuação do realismo e trazendo para vocês Machado de Assis. Até lá!